E aí, pessoal? Da teoria pesada da arquitetura até pôr a mão na massa no código, o maior desafio da engenharia de software moderna é criar sistemas que se conectam. Bom, nesta nossa explicação de hoje, vamos fazer um resumo direto e de alto nível da aula de engenharia de software do professor Dr. Rodrigo Giuliani sobre APIs. A ideia é entender exatamente como a internet moderna é construída bloco por bloco. Existe uma pergunta absolutamente fundamental que guia toda essa área. Como sistemas de software completamente diferentes, muitas vezes escritos em linguagens distintas e rodando em servidores do outro lado do mundo, conseguem conversar entre si de forma contínua, rápida e sem erros? A resposta para isso simplesmente sustenta a internet como a gente conhece hoje. Ok, vamos mergulhar de cabeça nisso. O nosso caminho desde a arquitetura de alto nível até a implementação do código é super direto. 1. O mundo das APIs. 2. Como uma API funciona. 3. O padrão RESTful. 4. Frameworks, Flask, FastAPI. E, para fechar, 5. Documentação e Web Servers. Parte 1. O mundo das APIs. A famosa sigla API significa Application Programming Interface, ou Interface de Programação de Aplicações. Em termos práticos, é basicamente um conjunto de padrões que atua como um tradutor universal. O grande papel da API é permitir que componentes de software distintos troquem dados de forma organizada. Sem elas, seria impossível integrar serviços, e cada sistema seria apenas uma ilha isolada. Parte 2. Como uma API funciona na prática. Isso ilustra brilhantemente o ciclo clássico de requisição e resposta numa arquitetura cliente-servidor. A API funciona exatamente como um garçom, ou melhor, um garçom astronauta visualmente falando. O cliente faz um pedido, a nossa requisição. A API anota, leva esse pedido até o servidor, onde a informação é preparada, e então retorna com a resposta. É um fluxo contínuo de leve e trás. Mas o que exatamente esse garçom carrega na bandeja para entregar para o servidor? Uma requisição tem peças bem específicas. Primeiro, o endpoint, que é o endereço exato do recurso. O método, que avisa qual é a ação, os headers, que levam detalhes técnicos e credenciais, e o body, ou payload, que são os dados em si. E um detalhe crucial, na gigantesca maioria das vezes, o formato padrão de dados desse payload é o famoso JSON. Depois de processar o pedido, o servidor precisa avisar o que rolou, e ele faz isso através dos status codes. Se a resposta vier com um código na faixa dos 200, maravilha, foi um sucesso. Os códigos 400 apontam que o cliente mandou algo errado, tipo o clássico e temido erro 404 not found. Agora, se vier um 500, como o Internal Server Error, bom, aí o problema deu lá no servidor e costuma ser o verdadeiro pesadelo de quem está desenvolvendo. Vamos para a parte 3, o padrão RESTful. É claro que existem várias arquiteturas para construir essas conversas digitais. Tem o GraphQL, que é ótimo para consultas flexíveis, o mais antigo SOAP, o gRPC, que é super rápido e usa dados binários, além de webhooks e WebSockets. Mas, no fim das contas, o padrão REST continua sendo o formato mais consolidado e o verdadeiro padrão absoluto da indústria. Então, o que faz uma API ser considerada RESTful? O termo vem de Representational State Transfer, e a regra de ouro aqui é ser stateless. Isso quer dizer que cada chamada feita para a API precisa ser completinha e independente. O servidor sofre de amnésia proposital. Ele não guarda nenhuma informação do cliente entre uma requisição e outra. E é justamente isso que permite que esses sistemas escalem absurdamente. Dentro do REST, as ações usam verbos bem definidos. O GET serve para recuperar uma informação. O POST é para criar algo novo no servidor. O PUT substitui um recurso inteiro, enquanto o PATCH atualiza só um pedacinho dele. E o DELETE, como o nome diz, remove. Na prática do dia a dia, a gente acaba esbarrando quase que o tempo todo nos métodos GET e POST. Parte 4. Frameworks. Explorando o Flask e o FastAPI. Antes de pular para o código em Python, a gente tem que olhar para os motores que rodam por trás desses frameworks, as interfaces de gateway. De um lado, a gente tem o WSGI, que é mais clássico e síncrono, do outro, o ASGI, que é o padrão moderno e suporta a comunicação assíncrona. E é exatamente o ASGI que traz aquela performance absurda nas aplicações web de hoje. Agora, o que é realmente interessante de notar nessa comparação de código é o contraste. O Flask traz aquela sintaxe clássica, super minimalista e direto ao ponto. Já o FastAPI, do lado direito, parece simples também no Hello World, mas a estrutura por trás dele é nativamente moderna, focada em velocidade extrema e tipagem de dados. Uma das maiores jogadas de mestre do FastAPI é a integração com o Pydantic. Pensa bem,
Em vez de ficar escrevendo dezenas de if statements manuais para checar se a pessoa mandou um texto em vez de um número no JSON, a gente simplesmente cria modelos. O PyDent valida os valores e converte tudo sozinho. Se o JSON não bater com a estrutura esperada, o framework bloqueia e devolve um erro 422 na hora. Isso poupa muitas horas de dor de cabeça. E, finalmente, parte 5, documentação e web servers. Uma API sem documentação é como um mapa em branco para a equipe de fora. E é para resolver isso que a gente usa o OpenAPI, um padrão fantástico para descrever APIs RESTful. Com essa especificação pronta, ferramentas como o Swagger UI geram automaticamente uma interface gráfica no navegador. Dá para ver todas as rotas e até clicar para testar os endpoints ali mesmo, o que facilita demais a integração entre os times. Para fechar nossa jornada, um detalhe crucial. Aquele servidorzinho de desenvolvimento que a gente usa para testar o código nunca deve ir para o ar, em produção. É obrigatório usar web servers de verdade. O Ginicorn e o Waitress são motores super robustos e testados pelo mercado. E quando falamos de rodar frameworks assíncronos modernos, o Uvicorn é a estrela principal, sendo o motor perfeito para rodar o Fatpaks em alta performance. Então é isso. A gente ligou os pontos, saindo da teoria de arquitetura de microserviços, direto para a infraestrutura e para o código. Vimos o papel da API como tradutora, a regra do stateless no padrão RESTful, o uso do JSON e a evolução dos frameworks Python até chegar nos servidores de produção. Todo o conhecimento estrutural está na mesa. E agora fica a provocação para quem vai pôr a mão na massa. Com toda a arquitetura desenhada e o framework escolhido, qual vai ser a primeira API que vai ser construída?